porque chegou um momento que os dois se distanciaram emocionalmente de tal forma, criticaram de tal forma um ao outro, que agora eles estão distantes e vivem vidas separadas dentro da mesma casa. Os sonhos não são mais os mesmos, os sonhos são individuais, os desejos são individuais. Eu deixo de compartilhar com ela o que quero, porque por causa das críticas, por causa de medo de ser criticado. Ela deixa de compartilhar comigo porque ela não quer ser criticada. E aí há um afastamento físico. Se eu me afastei dela fisicamente, se eu me afastei dela mentalmente e emocionalmente, acabou o sexo. Porque o sexo precisa dessa conexão. O sexo precisa de uma conexão emocional e de uma conexão física. Não tem outra forma. O sexo de outra forma não é o sexo bíblico, não é o sexo do casamento, não é o sexo do amor. Não é o sexo que se sustenta. Que se sustenta, exatamente. Aquele por meio que obrigação, né? Que tem que fazer porque tem que fazer, ele não é prazeroso, inclusive. Não é, porque não tem conexão. Então, precisamos elogiar, precisamos apoiar os projetos, né? Precisamos apoiar a vida. Um do outro. Os erros acontecem dos dois lados, os acertos também acontecem. E o importante é que um saiba que o outro está aqui. Mas, Ivan, eu sempre estive aqui. Não é estar aqui fisicamente. É estar aqui emocionalmente. É vibrar junto e é sofrer junto. A sua dor é a minha dor é a sua dor. É assim que funciona. Vamos conversar. Ele não gosta de conversar, então senta do lado dele, faz carinho, faz cafuné, abraça, fica com ele ou com ela. Isso é estar junto. Isso é estar próximo, não o contrário. E o outro ponto também, bastante crítico, são questões referentes a dores e a traumas, que também vai resultar na falta de conexão emocional. Então, muitas vezes, isso acontece mais com a mulher do que com o homem. A mulher, no início do casamento, ela se entrega, ela tem ali uma boa relação sexual no início do casamento. De novo, porque está empolgada, apaixonada, né? Porque está em lua de mel. Depois, ela simplesmente não consegue mais. Ela não tem desejo, ela não tem prazer. E por que ela não tem desejo, ela não tem prazer? Isso não é normal, isso não é natural. Na maioria das vezes tem a ver com alguma dor dela, tem a ver com algum trauma, normalmente na infância. Questões de abuso, questões de ter visto alguma coisa e internamente não ter resolvido bem isso que viu. Por que não resolveu? Porque não tinha recurso interno suficiente. De repente era uma criança, então não conseguiu digerir alguma coisa que viu, ou que ouviu, ou que passou. Isso traz muita dor. E tem várias situações, né? Tem situação da mãe falar que não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, essa mulher cresceu ouvindo isso, e isso é uma verdade absoluta para ela, mas quando ela está com o marido, ela já não sabe muito bem, mas ela fez, agora ela não faz mais porque ela lembra, ainda que inconscientemente. Às vezes é todo um contexto religioso que ouviu ali dos avós, etc. Enfim, algum trauma, alguma dor que ela tem. Essa dor, ela começa a ficar latente e impede. Às vezes, ela nem entende, ela nem sabe o porquê, mas, de fato, é um trauma, é uma dor. E essa dor, esse trauma, precisa ser tratado, porque se não for tratado, você não consegue ter um bom relacionamento com o seu marido. Muitos são casos que eu pego de mulheres em todas as faixas de idade que
o ponto, a questão, o problema sexual está ligado a traumas na infância. Muitas situações que eu pego, muitas. E essas situações, se elas não forem tratadas, não tem solução. Você pode tratar espiritualmente, né? Buscando no Espírito Santo, buscando em Deus, você pode tratar, ou você pode tratar terapeuticamente, encarando que tem algum problema aí e que você precisa olhar para esse problema e tratar. Isso também acontece com o homem, mas é muito menos. Tem situações de traumas de homens que passaram por abuso na infância, que passaram por algum episódio que não conseguiu digerir bem internamente. Isso também acontece com o homem. Também acontecem disfunções sexuais por conta de traumas e de dores. E, de repente, o homem e a mulher nem se percebem. A única coisa que ele sabe falar é que no primeiro ano era bom, depois ficou ruim, e não sabe por quê, e não entende por quê. Essas informações, essas dores estão no inconsciente, levando com que o homem ou a mulher tenha essas atitudes ou esses comportamentos. Mas a única coisa que a gente sabe dizer é que era bom e não é mais. E às vezes a solução, como era bom no início e agora não é mais, o problema é seu. Isso. Então eu vou para outro porque lá no outro vai ser legal. E aí no outro pode ser legal, porque está no início, porque está na paixão, porque está no fogo, porque está na ilusão. E quando está nessa situação de paixão, de fogo, de ilusão, isso ultrapassa as dores e os traumas. Mas à medida em que essas emoções se acalmam, as informações que estão lá dentro, elas vêm para fora. E aí com esse outro, com essa outra pessoa, eu vou ter o mesmo problema. De forma geral, né, a mulher, para ela sentir desejo pelo homem, o desejo sexual, ela se entregar, né, porque a mulher, o sexo para a mulher ela é diferente do sexo para o homem. A mulher ela tem algumas barreiras que ela precisa transportar, quebrar a barreira para que ela se entregue. Porque para a mulher é uma entrega. Ela se entrega ao homem sexualmente. Então, essa mulher ela precisa, no mínimo, olhar para esse homem e sentir que ele protege ela, cuida dela, que ele provê sobre ela. Ela precisa admirar esse homem. Ela precisa estar nesse momento de admiração. Cara, e muitas vezes esse homem, ela olha para ele pegando um prego na parede, em cima de uma escada, colocando um quadro, ela olha e sente assim, uau! E ela quer na hora que aquele homem desça e que pegue ela e leve para o quarto. E vai ter momentos que esse cara vai trabalhar o dia inteiro e vai chegar em casa e ela vai olhar para ele e não vai sentir nada. Exatamente. Então é isso por hoje, queridos. Amanhã a gente está aqui de novo, às 11 horas, para mais uma live. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, até amanhã.